Pesquisa divulgada pelo IBGE na semana passada registrou queda na taxa de escolarização entre jovens no estado de São Paulo. Os dados são referentes aos anos letivos de 2018 e 2019, mas preocupam. A repórter Elis Marina tem mais informações. De fato, são dados que chamam a atenção, porque a pesquisa revela uma evasão escolar entre jovens dos 15 aos 17 anos. O índice passou de 87,4% para 86,2%, ou seja, houve uma queda de 1,2% na frequência escolar. Já na faixa dos 18 aos 24 anos, essa queda foi de 29,8% para 29,4%. E no ensino fundamental, as crianças dos 6 aos 14 anos apresentaram um índice considerado satisfatório de frequência, 99,9%. Nós vamos conversar com o Caio Sato, ele que é coordenador do Núcleo de Inteligência do movimento Todos pela Educação, que nos traz uma análise desse quadro. Por os números que a gente apresentou aqui, qual é a sua percepção? O que levou a essa evasão escolar, especialmente nessas faixas mais altas de idade? Oi, Elisa, é um prazer falar com vocês e falar um pouquinho sobre os dados da PNAD Educação de 2019, trazendo um panorama sobre acesso à educação básica brasileira, né? E um dos dados interessantes, mas um pouco triste também, que a pesquisa traz é realmente sobre o abandono escolar, especialmente sobre as faixas etárias mais avançadas, né? De 14 a 29 anos. E os fatores que motivam isso diferenciam um pouco de acordo com o recorte que você faz, Elisa. Por exemplo, quando a gente faz o recorte a partir do sexo, a gente percebe que para os meninos, né, para os homens, a necessidade de trabalhar apareceu como um fator muito importante para justificar esse abandono escolar ou a não conclusão do ensino médio, né? Para as meninas, a necessidade de trabalhar também aparece como um fator importante, mas se soma a ela a gravidez na adolescência, né, a necessidade de contribuir com os afazeres domésticos e também a própria falta de engajamento com a escola. Quais seriam os desafios da escola com relação à frequência escolar? Existe esse desafio de conciliar a escola com a necessidade de trabalhar, dado que o nosso país ainda é muito desigual em termos socioeconômicos, né? Então, o desafio que já vinha da pré-pandemia é como é que a gente consegue tornar a escola atrativa a ponto de que o investimento em educação consiga superar esse desalento que muitos dos jovens enfrentam e a própria necessidade de contribuir com os afazeres domésticos. Então, o desafio das escolas é promover essa busca ativa com esses estudantes que acabam saindo um pouco mais cedo do que o previsto do sistema escolar e fazer da escola um ambiente mais significativo para eles, né, que façam sentido com a sua própria trajetória de vida e com um mundo diferente que a gente vive atualmente, né? Tanto no período pré-pandemia, mas especialmente esse que a gente vai viver a partir de agora, Elis. Pois é, nós temos aí pela frente uma vivência pós-pandemia, né? E tivemos um contato muito grande com o ensino remoto. Isso pode atrapalhar, vai contribuir? Como é que você analisa esse momento? A estratégia de ensino remoto, se ela for mal implementada, ela pode sim atrapalhar e contribuir com o aumento do abandono. As pesquisas internacionais científicas já mostram que esse movimento tende a aumentar em períodos como o de pandemia ou de guerra. Então, esse já é um movimento razoavelmente, estatisticamente comprovado com os períodos passados, né? E a estratégia de ensino remoto ela pode sim agravar esse abandono, especialmente por conta de dois fatores, né? Primeiro, porque o nosso país carece de uma infraestrutura tecnológica que consiga dar conta do ensino remoto de forma adequada e com qualidade, né? E segundo, porque os nossos professores eles ainda não têm muita experiência com esse tipo de didática, né? Então, de alguma forma, os estudantes podem se sentir desestimulados ou desengajados com a aprendizagem e com a própria educação, consequentemente fortalecendo esse movimento de saída de escola, de necessidade de trabalhar, que tende a se agravar, inclusive, por conta da pandemia, dos efeitos que isso vai acarretar em termos econômicos, inclusive, com o aumento do desemprego e a necessidade dos jovens contribuírem com a renda familiar, né? Então, pode sim ser um empecilho para a gente conseguir alcançar as taxas de frequência escolar e conclusão da educação básica. Temos atuado também em temas estruturantes para a nossa educação, temos recentemente atuado muito fortemente sobre o Fundeb, que
que é o principal fundo de financiamento da educação básica, cuja prorrogação seria votada hoje no Congresso Nacional e que foi prorrogada para amanhã. Temos atuado também sobre alguns temas que certamente são fatores importantes para a equidade da educação, como, por exemplo, o debate público sobre o Enem, que aconteceu há pouco tempo. Então, temos contribuído de várias formas nesse momento e temos recebido relatos muito positivos sobre as redes de ensino, sobre a comunidade escolar, a respeito dessa contribuição que temos fazendo para o debate público educacional, em especial sobre as políticas públicas educacionais, Elis. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação. Obrigado, até a próxima.